Olá, amigas e amigas do canal Entreter Direito, espero que esteja tudo bem com vocês. Estou gravando esse vídeo hoje, um dia após a nossa transmissão da live, porque ontem, logo no início da transmissão, nós tivemos alguns problemas de conexão e a live foi encerrada. Eu comecei uma nova transmissão, mas acabei me esquecendo de fazer uma introdução e uma apresentação do vídeo. Então o que eu gostaria de dizer para vocês é que esse vídeo é o primeiro de uma série de trocas de ideias do canal Entreter Direito. Esse vídeo teve como tema o populismo penal, com a participação do meu grande amigo Eduardo Crespilho. Ele é promotor de justiça do Ministério Público do Estado de São Paulo, formado em Direito pela Unesp de Franca, um grande amigo que, inclusive, no início do vídeo eu pedi a permissão, a licença para chamá-lo de Edu, até para descontrair um pouco também a nossa transmissão. Também convidei a todos a se inscrever no nosso canal do YouTube, canal Entreter Direito, seguir as nossas redes sociais, tanto do canal Entreter Direito como o Daniel Risoli, no Instagram e no Facebook. E sem mais delongas, vamos para o vídeo. Espero que vocês gostem, curtem e compartilhem. Um grande abraço e até! Estamos de volta. Eu acho que estamos de volta. Mandem aí nos comentários. Cai. Peraí que minha diretora aqui tá falando. O que é, Mel? Não? Acho que já estamos de volta sim. Minha diretora que está atrasada aí na transmissão. Ah, agora sim. Agora a diretora falou que tá no ar. Ah, está. Está porque até minha mãe deu uma acenadinha aqui pra gente. Bom, então vamos lá. Acho que a internet voltou, tinha caído a internet aqui, mas voltou a transmissão, peço desculpas aí. E retomando então, Du, eu não sei até que parte que o pessoal ouviu a nossa introdução. Se você puder então, a gente retomar um pouco o início do nosso assunto, a introdução do nosso assunto, pra galera então se colocar já entrou aqui, ó. A série já tá, Juliana, minha mãe, beijo mãe. Bom, então tá, Du. Vou começar de novo, então. Beleza, Du. Desculpa aí pelos imprevistos. E aí, vamos retomar então a introdução do nosso assunto aí. Claro, fica tranquilo. Tenho tido bastante problema com a internet também. Em audiência, reuniões, enfim, tranquilo. Bom, eu estava começando pelo um conceito, né? Conceituar populismo, que é estudado pela ciência política. Primeiro a gente precisa entender um pouquinho do que é o populismo, para depois chegar no populismo penal, no discurso punitivista, né? Então, o que seria o populismo, né? Tem diversos conceitos, vários autores se debruçaram em torno desse tema, então há muitos conceitos, uns trazem como ideologia, outros trazem como práticas que podem ser inseridas em diversas ideologias, e eu vou utilizar um conceito muito simples, que é um conceito que consta, inclusive, no site da Wikipedia, que é muito claro e traduz bem a ideia. O que seria o populismo, então? Seriam práticas políticas adotadas por governantes, por pessoas aí detentoras de poder ou com pretensões ao poder, práticas políticas, então, que se traduzem num apelo ao povo, num apelo à sociedade. E por que é um apelo, né? Porque exploram sentimentos, tem um componente emocional aí nesse discurso, porque busca-se, por meio desse apelo, causar um sentimento aí de reconhecimento. Um agente público populista, uma pessoa que adota um discurso populista, então, ele quer que as pessoas, que a população, que o povo reconheça nele alguém próximo. Então, por isso que é o populismo, né? Eu faço parte do povo. E eu vim aqui para salvar o povo, eu tenho propostas, eu estou aqui para trazer uma solução. Então, o populismo ele já tem algumas características bem evidentes, e quanto a isso não há tanta discussão. Eu separei algumas características aqui para a gente compreender bem, né, o que envolve essas práticas políticas, esses discursos. E uma primeira característica é justamente um discurso maniqueísta, né? Ele se coloca do lado bom da história, olha, eu estou do lado do povo, eu sou bom, eu sou probo, eu sou honesto, e tem o outro lado, que é o lado ruim, né? E geralmente
tenta-se, portanto, conquistar esse povo, trazendo esse apelo emocional para angariar apoio, e no caso, eleições, angariar votos, né? E com esse discurso, então, ele se coloca como uma alternativa para levar o povo ao poder, como se ele fosse traduzir o anseio do povo. Então, pegando esse conceito bastante simples e pegando essas características, a gente passa a analisar o que seria o populismo penal, né? Ou o punitivismo populista, o discurso populista, punitivista. O populismo penal seria justamente a utilização do direito penal como um instrumento para promover essa cruzada do bem contra o mal, né? Então, eu sou bom, eu sou honesto e eu vou combater o mal da sociedade por meio do direito penal. O direito penal, então, se mostra, e ele é, de fato, né, o ramo do direito que provoca as maiores restrições de direitos, no caso, a liberdade, né, já que nosso ordenamento não permite pena de morte, o máximo que pode fazer é realmente retirar a liberdade. E então o direito penal, que é o instrumento mais incisivo, mais restritivo dos direitos, é colocado dentro desse discurso punitivista como a solução dos problemas. E que problemas? Problemas como a insegurança, problemas como o medo de sair de casa, insegurança pública, enfim. Então, o discurso populista, punitivista, por meio desse discurso, os políticos tentam angariar votos, apelando para esse medo, esse sentimento de insegurança generalizada da população e prometendo uma resposta fácil, uma resposta concreta, contundente, enérgica contra esse mal, que seria por meio da repressão penal, ou do incremento da repressão penal, do aumento. Então, vamos aumentar as penas, vamos diminuir as garantias constitucionais, processuais, de pessoas que praticarem crime, já que eles são os inimigos e nós somos aí os guardiões da moral, dos bons costumes, estamos atendendo à vontade do povo para garantir a segurança de todos e vamos responder aí com uma resposta penal enérgica, né? Então, é mais ou menos nessa linha que se insere esse populismo penal. Então, utilizar o direito penal como uma resposta ao sentimento de insegurança da população, para que a população se sinta mais segura. Perfeito, Du. Ô, Du, você já deixou vários ganchos aí para a gente dar prosseguimento da nossa conversa, né? Dizer aqui que a gente está com 14 pessoas acompanhando a gente. Tem o Carlos Freitas, o Daniel Cardoso, o Paulo José, a Ariadna, presidente da OAB daqui de São Carlos, a Séries. Um abraço a todos que já estão nos acompanhando. E podem deixar seus comentários, suas dúvidas, suas perguntas aí pra gente ir conversando. Então, Du, foi muito interessante você contextualizar que o populismo não é algo... Esse termo vem da questão política, né? No passado tivemos alguns governos reconhecidamente populistas, como Getúlio Vargas, né? Então, esse conceito do populismo é uma questão da ciência política aí. E quando você fala de populismo penal, aí faz esse link, a questão do direito, que aí vem voltado a essa questão aí de medidas da segurança pública e tudo mais, né? E aí, para começar a nossa conversa, feito esse panorama geral, eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre a questão do punitivismo, essa linha de pensamento, né, de achar que a solução para as questões de segurança pública, questões sociais, inclusive de desigualdade social, se resolve na questão de punir, aplicar penas, o rigor do direito penal, utilizar o direito penal com esse instrumento de rigor e de solução, né? E aí vem um pouco essa linha de pensamento do punitivismo que eu queria que você falasse um pouco, que tem tudo a ver com esse assunto e vai dar para perceber muito bem essa carga da ideia de punitivismo nesse nosso assunto, né? Certo. Quando a gente fala em populismo penal, né, imediatamente vem a nossa ideia realmente proposições legislativas, né, um discurso por parte de governantes propondo essa solução dos problemas da segurança, problemas aí da sua integridade física, problema
com relação à proteção do seu patrimônio. Então, o populismo penal ele traz essa ideia de que os governantes do legislativo ou mesmo do executivo propõem essa como solução. Mas por trás desse discurso desses governantes ou desses candidatos ao governo, existe realmente esse discurso punitivista que é muito mais arraigado, né? É muito mais arraigado e está na população. Isso é disseminado como um senso comum, né? De que o direito penal é necessário para fazer valer aí o direito da população, a tranquilidade, a paz social, né? Então esse discurso punitivista que está por trás do populismo penal, ele é realmente muito arraigado à sociedade, e isso não é de hoje, né? É bom que se coloque assim que isso tem raízes históricas bem profundas, e esse sentimento, né? Esse sentimento da população de que o direito penal vai resolver, ele vem aí incrementado, ele vem reafirmado diariamente também por uma mídia que explora os casos criminais, né, os casos policiais. Então, um importante elemento para a gente entender o populismo, primeiro, ele não é de hoje. Segundo, ele é incrementado, ele é reforçado na nossa cabeça pelos meios de comunicação de forma muito insistente, por meio de vários programas televisivos. Se a gente ligar aí qualquer jornal no domingo, pelo menos um caso grave de criminalidade vai ter. Isso vai gerando um sentimento na população realmente que, olha, nossa, a situação é muito complicada, eu estou numa insegurança, eu me sinto inseguro porque eu posso sair na rua e posso ser assassinado, posso ser roubado. E esse sentimento da população, quando um candidato ou mesmo um governante chega com essa proposta de resolver o problema, dizendo que, olha, eu vou utilizar o ramo mais gravoso do direito para combater, realmente ele ganha essa credibilidade, né? Porque o senso comum é realmente nesse sentido de que o Estado tem que agir, tem que resolver, tem que nos vingar. Então, é com base nesse sentimento que é realmente muito arraigado na população. Exatamente, né? Você tocou aí, eu queria introduzir na nossa conversa, que para existir o populismo penal, ele tem dois agentes que sempre estão presentes, na verdade acho que necessariamente estão presentes nesse assunto, que é a mídia e os políticos, né? A mídia porque explora de uma forma exacerbada todas as questões criminais, porque tragédia da audiência, né? Tragédia traz atenção, traz audiência. Por isso que a mídia faz questão de alimentar esse sentimento diariamente. E aí é um ciclo vicioso, porque vem os políticos, porque isso com certeza gera uma comoção na população, e aí vem os políticos atrás de voto, embarcando nesse assunto e apresentando soluções aí fáceis, rápidas e quase sempre desaguando aí na questão de criar legislações punitivas, né? Aumento de pena e etc. Então eu queria que você comentasse um pouco mais a respeito desses dois agentes, né? Um atrás de audiência, outro atrás de voto, que é a mídia e os políticos, né? E o que se o populismo penal se alimenta disso, né? E acaba virando um ciclo vicioso, né? Sim. Você já tratou muito bem, né, Daniel? De fato, a mídia explora isso porque percebeu. Isso também não é de hoje. Isso é estudado na criminologia, que é uma área acessória do direito penal, né? A gente chama de ciências auxiliares. A criminologia estuda aí o impacto dos meios de comunicação, especialmente televisivos, daqueles programas sensacionalistas, que perceberam realmente que isso dá audiência, que as pessoas querem, ficam paradas na frente da TV para ouvir a desgraça, enfim, porque se reconhece, né? Quem não se reconhece numa situação de estar na rua e sentir alguma insegurança, né? Então, é um sentimento humano, né? Essa insegurança é um sentimento bastante humano, e a mídia ela explora isso, e ela busca, na verdade, ela explora um outro sentimento humano, que é bastante humano, que é o desejo de vingança, né? E quando a gente estuda
as teorias gerais do direito, a formação do Estado, as teorias do Estado, a gente estuda aquelas teorias, por exemplo, do Hobbes, quando fala o homem é o lobo do homem, em que, na verdade, assim, nessas áreas se estuda o porquê da formação do Estado, né? E o Estado vem justamente para regular as situações sociais, as dinâmicas sociais, para evitar que o homem, por exemplo, faça justiça com as próprias mãos, para evitar que as coisas sejam resolvidas sem critério, sem razoabilidade, por vingança, né? Então, assim, o grande conflito que há, um dos grandes problemas que há nesse discurso punitivista é exatamente alimentar esse sentimento de vingança, ao passo que o Estado deveria cumprir um outro papel, né? Que seria levar à justiça. Mas como se leva à justiça? O primeiro ponto é afastando essa ideia de vingança, porque isso, quando um bem jurídico é lesionado, né? Quando há o crime, quando há um ato ilícito, a pessoa que sofreu o ilícito, a vingança do Estado não vai retornar à situação anterior, né? Não, a pessoa que foi morta não vai voltar à vida. Em alguns casos, crimes patrimoniais, por exemplo, é evidente que pode haver essa restituição, em muitos casos pode haver uma recomposição, mas o que acontece é que o direito penal, nesse discurso, ele não entra como uma forma de realização da justiça, mas sim como uma forma de realizar uma vingança, de aplacar, de acalmar aquele sentimento da população de que algo deve ser feito para que a pessoa que fez o mal experimente de um mal também, né? E isso é realmente algo que assim, não é uma missão do Estado, muito pelo contrário, né? O Estado tem que buscar aí, apesar de ser um pouco utópico, mas tem que buscar uma pacificação social, tem que buscar regulamentar a sociedade para evitar esse tipo de situação de vingança, enfim. Mas, como a gente falou também, né? Os políticos se utilizam disso, desse discurso, porque também, se ganha audiência na televisão, também ganha voto, né? Então, isso é algo bastante evidente. E toca, de novo, né, voltando naquela definição lá atrás do apelo a um sentimento. Eles apelam a um sentimento que é do ser humano, né? Então, é evidente que esse apelo vai ressoar em muitas pessoas, especialmente aquelas pessoas que se identificam ali com a situação de insegurança, que se identificam com outras restrições de direitos, enfim. Não, exatamente, Du. E você tocou num assunto bem interessante, que é essa questão de... Bom, também, espera aí, só deixa eu, antes de falar, vou interagir aqui com o pessoal. Nós já estamos aí com 20 pessoas assistindo a gente. Renato Scarpini entrou, a Érica Bolar, a Melina, conhecida como Mel também. Ela tá, que é a minha diretora aqui, ela tá dizendo aqui do microfone. Então, bom, como que é sempre um teste, nossa primeira live aí, vocês vão falando aí como é que tá a transmissão pra gente, beleza? E outras pessoas aqui acompanhando a gente. Também o Carlos está participando aqui com a gente, eu já vou ler a questão dele para repassar para nós. Eu só vou pegar para a gente continuar o nosso assunto, esse gancho da questão da vingança e da justiça, né? Então, é o que você falou, até na ideia de formação do Estado, né? Foi passado para o Estado o direito, ou, não sei se é o direito ou o dever, ou a possibilidade de aplicar punições. Porque se deixasse para a gente aplicar punição, viraria uma guerra de todos contra todos, né? Obviamente, se para qualquer pessoa aí que tivesse um parente assaltado, morto, enfim, como aparece nesses programas televisivos, obviamente, se perguntasse para mim, eu ia querer pena de morte, eu ia querer prisão perpétua, porque é o meu sentimento quanto pessoa vítima daquilo, né? E o Estado precisa tomar conta dessa parte de punir. Porque se não se deixasse para os particulares, a gente retroagiria lá em tempos nebulosos da humanidade e da civilização. Então tem que diferenciar essa questão de o Estado não é para fazer vingança, o Estado é para aplicar penas, né, para que isso ocorra, mas de uma forma proporcional. E também o que a gente está conversando aqui é que essa pena não é a única alternativa, não é a única solução, né, para essas questões. E aí eu vou introduzir na nossa conversa que aí tem um estudo
essa questão de crime é um fenômeno da nossa sociedade e existe uma área do conhecimento que cuida dessa parte, que é a criminologia, né? De entender por que existe a prática do crime, por que o ser humano tem esses fatores na sociedade, o que causa, o que leva, né? E eu acho que é uma característica do populismo penal ignorar essa parte da criminologia, né? Pula essa etapa, né? Porque a criminologia deveria estudar como os crimes acontecem, por quê, quais são os fenômenos que levam à prática de um crime, levaria numa política criminal que pode, né, política criminal que é o Estado dando uma resposta a isso, e que pode desaguar ou não numa questão de direito penal, né? Mas pode também desaguar numa questão de políticas públicas, por exemplo, né? Então, agora quando tem o populismo penal, essa etapa da criminologia me parece que ela é pulada, né? Porque o político planeja uma política criminal com base no que a mídia está pautando ele e que a população acaba pautando ele, né? Então, eu queria comentar um pouco dessa questão dessa etapa da criminologia que é pulada no populismo penal, que não se vê quais são os fatores dessa prática desse crime e resulta em não ter outras alternativas para esse crime, né? Acaba desaguando no direito penal mesmo, né? Tá. Na verdade, se a gente for fazer uma digressão um pouco mais teórica, a gente vai entender que existe um tripé, né? Isso também na teoria geral do direito, vários autores colocam dessa maneira como um tripé da norma, do fato e do valor, né? E dentro do direito penal, alguns autores, inclusive de vanguarda, assim, eles colocam a norma como sendo a norma penal, né? A norma que imputa um crime como forma de prevenção do delito, mas tem também, do outro lado, a criminologia, que seria a análise do fato criminoso, mas não somente análise das causas do crime, viu, Daniel? A criminologia, num primeiro momento, quando ela foi concebida, isso muito tempo atrás, ela buscava entender, sim, as causas do delito, inclusive nos primórdios, né, naquela escola positivista lá, tentava identificar traços físicos, característicos e tal, mas a criminologia foi evoluindo. E hoje o que se tem, que é a criminologia crítica, ela busca entender, sobretudo, os efeitos da criminalização, os efeitos das opções legislativas, dessas criminalizações, no meio social que ela tenta conter, que ela tenta prevenir condutas, né? Então, qual que é o efeito da criminalização do tráfico de drogas? Ela diminui a prática do tráfico de drogas ou não? Para a pessoa que é encarcerada, qual que é o efeito disso para a vida dela, para o meio familiar dela, para o núcleo comunitário dela? Quais são essas consequências da criminalização, né? Hoje a gente está nesse patamar da criminologia crítica, que é influenciada aí que tem várias vertentes, né? Tem várias áreas de estudo que têm pressupostos diversos, como o próprio marxismo, mas sem entrar nesse tema que é bem assim teórico, mas como você disse, se existe um ramo, uma área de conhecimento que é de fato a criminologia, que estuda os efeitos da criminalização, ela precisa ser pensada, ela precisa ser sopesada, já que tem muito estudo sobre isso, para se promover uma criminalização de conduta. E, de fato, o populismo penal, esse discurso punitivista, quando é utilizado pelo legislativo, ou quando é colocado aí por um candidato como a solução do problema, ele desconsidera por completo as pesquisas e todo o conhecimento científico que já foi produzido em relação a uma temática, em relação às possibilidades de enfrentamento do problema social, porque a criminalidade é um fenômeno natural. Ele sempre existiu e sempre vai existir. É evidente que com o passar dos anos e com as modificações naturais que a sociedade sofre, porque a sociedade é um todo dinâmico, né? É evidente que com essas evoluções e retroevoluções, os crimes mudam, né? Mas existe esse ramo do conhecimento para entender até mesmo por que os crimes vão mudando, né? É a análise do fato mesmo, é a análise sociológica aplicada às questões criminais. E, de fato, o discurso punitivista, ele desconsidera por completo.
já que ele apresenta a solução fácil, né? A solução é aumentar a pena, a solução é tirar direitos, é tirar garantias, e voltando, a gente tem sempre que voltar naquela conceituação que a gente trouxe, nas características, né? Que é um apelo do bem contra o mal, né? E se é o bem lutando contra o mal, se é o bem lutando contra o mal, a gente não precisa ter dó do outro lado, do inimigo. A gente tem que fazer o que é necessário para cortar o mal pela raiz. Então, esse discurso é muito perigoso, de fato, por isso. Desconsidera, desconsidera por completo todo o conhecimento científico produzido e, de uma forma cega, busca a resposta criminal como uma solução fácil a um problema que é complexo, e é multifatorial, né? Então ele tem que ser estudado dentro da sua complexidade, e é por isso que tantos e tantos acadêmicos se debruçam, né? E eu posso dizer, assim, com tranquilidade, eu não sou acadêmico, isso é importante pontuar. Eu estudei bastante essa área de conhecimento durante a minha graduação e no início de mestrado, que eu tentei realizar, mas não teve sucesso. Enfim, mas eu estou afastado da área acadêmica, mas o conhecimento acadêmico existe aí, inclusive há um professor da USP que eu tenho acompanhado, que traz muita informação, muito conhecimento, muita pesquisa séria mesmo, a demonstrar o quão nocivo para a própria sociedade é o discurso punitivista, porque se ele não resolve o problema social relacionado à criminalidade, ele piora, entende? Então, ou ele não abala a questão criminal, ou seja, ou ele não reduz, ele não provoca uma redução das ocorrências criminais, ou ele piora, entendeu? Uhum. Então, realmente, esse fato de deixar de lado as ciências auxiliares, você também falou da política criminal, né? A política criminal dentro daquele tripé vem nos valores, né? A política criminal, se a gente for pegar uma definição muito básica, até um pouco simplista, mas só para quem não é do ramo entender. A política criminal, ela vai escolher aí os princípios que devem estar fundamentados na Constituição Federal, mas para adotar aí como regras ou nortes de atuação para combater a criminalidade ou mesmo para diminuir o problema relacionado à criminalidade, né? Perigoso usar até esse termo, combate à criminalidade. A gente tem que entender que a criminalidade existe, é um fato, e se a gente quer buscar prevenir, ou se a gente quiser minorar as consequências desse problema, a gente tem que pensar em estratégias, né? Estratégias que serão revertidas em políticas públicas, evidentemente. Mas essas estratégias são tratadas pela política criminal, que atua tanto nessa fase pré-norma, né, antes de ser ditada uma norma. Então, é um estudo importante para se pensar numa criminalização. Será que essa estratégia, com base em todos aqueles dados colhidos pela criminologia, será que essa estratégia de aumentar, diminuir a pena, será que ela vai funcionar? Então, política criminal, a gente pensa em estratégia, mas ela não funciona somente nessa etapa da produção legislativa, mas também na etapa da interpretação da norma, que é uma etapa muito importante também. E aí a gente entra num outro problema, né? Que é relacionado aos valores e mesmo ao senso comum dos operadores do direito, né? Porque também a gente não pode cair num erro de se achar no elitismo. Nós conhecemos a norma, então nós sabemos o que falamos, então eu sei o que é melhor, eu vou aplicar o direito desta maneira. Não. A gente precisa fazer um estudo criminal, de política criminal apurado, ter realmente um bom estudo acerca desses princípios constitucionais que devem reger a interpretação do direito, para a gente não adotar estratégias equivocadas. Mas o discurso punitivista entra também na aplicação do direito. E por isso, por entrar também nessa etapa da aplicação do direito, que eu disse lá atrás, que o discurso punitivista não é só do agente, do candidato a um cargo eletivo e tal, mas também de todos aqueles que se colocam numa situação de poder, de representar o Estado enquanto poder, né? Especialmente poder repressivo. Perfeito, Dô.
Tem algumas questões aqui, o Carlos Freitas trouxe para nós, para a gente falar um pouquinho da questão da questão carcerária, né? Então vai entrar no nosso assunto aqui essa questão da população carcerária e também do caráter educacional da pena, né? Que também a gente vai comentar um pouco. O Bruno Bertolucci falou grande Du. Aí, Du, manda um abraço. Aí, Bruno, me ajudou. Muito obrigado. O Bruno me passou alguns materiais para eu ler. Então, aproveito para agradecer o Bruno e também agradecer o meu estagiário, o João. O João me ajudou também a montar aqui, a selecionar as informações. Então, muito obrigado a vocês todos e, lógico, obrigado a todos que estão assistindo a gente. Legal, bacana. Também mandar um abraço para todo mundo que está assistindo a gente. Não comentei o nome de todo mundo, mas tem bastante gente aí tá assistindo a gente aí. Du, numa parte aí do assunto, na introdução, e agora você comentou a respeito dessa característica do populismo, do bem contra o mal, né? E a pessoa se coloca como do lado do bem e alguém é da parte do mal. E para alguém ser da parte do mal, você tem que criar um inimigo, né? Você tem que estereotipar, diríamos assim, você tem que traçar e definir quem é o mal, contra quem que você vai lutar, né? Se tem o bem e o mal. Então, e aí nesse assunto entra a parte lá que a gente estava do nosso cartazinho de divulgação, de a gente falar um pouco sobre a questão da juventude pobre, né? Periférica, enfim. E entra um pouco, acho que nesse contexto da criação do inimigo comum. E também reforçado isso diariamente pela questão da mídia. Se você assistir todos esses programas que a gente está comentando, que explora e superdimensiona a questão criminal, a pessoa suspeita ou a prática do crime tem sempre mais ou menos a mesma característica, né? Nesses programas, né? São pessoas, né, de baixa renda, periféricas, e aí vai criando na sociedade, né, uma ideia de quem é esse inimigo e contra quem tem que cair todo o peso do direito penal, né? Contra quem que tem que ser aplicado toda essa ânsia de punição, do peso mesmo do direito penal. Então, se puder comentar um pouquinho a respeito dessa questão aí da criação do inimigo comum, quem hoje está colocada nessa situação, no nosso aspecto conjuntural, tratar um pouco dessa parte do populismo. Tá, assim, eu não diria que explicitamente há um perfil de inimigos, né? Eu diria que, na verdade, vão sendo criados alguns inimigos, né? Por exemplo, o traficante de drogas, né? Transmissão sua aqui, será que caiu? Voltou. Deu uma travadinha. O tráfico de drogas é um exemplo importante porque, assim, a população carcerária, seja a população adulta como também adolescente, depois eu até separei alguns dados para falar, mas a gente percebe que grande parte da população carcerária de adolescentes internados em unidade de internação estão lá por conta do tráfico de drogas, né? E o tráfico de drogas, em um momento, foi colocado como o inimigo número 1, né? Então, esse é o mal a ser combatido. Isso faz alguns anos, lá nos Estados Unidos, quando o presidente Nixon declarou a guerra às drogas, e as pessoas não entendem muito bem, mas tinha todo um fundo econômico, né? Mas desde então foi propalada essa guerra às drogas, então o tráfico de drogas passou a ser o inimigo da sociedade, né? E isso até hoje funciona muito bem, esse discurso funciona muito bem. Vide o que eu acabei de dizer, a população carcerária que está lá por conta de ter cometido ou está sendo processado pelo crime ou ato infracional de tráfico de drogas, né? Hoje, eu diria que, assim, no senso comum, no imaginário coletivo, o inimigo número 1, pelo nosso contexto até político, nem seria tanto o tráfico de drogas, seria mais a questão do político corrupto, do assassino, do estuprador. Então, eles elencam alguns inimigos, mas eu não diria que esse inimigo está pela classe social.
tá por esse perfil que você falou. Ocorre que uma característica muito, muito visível do sistema penal como um todo, isso também é tratado no âmbito da criminologia, é a seletividade do direito penal. O que quer dizer isso? Quer dizer que o sistema repressivo ele vai alcançar um perfil muito específico da população, que é, no caso, a população mais pobre, especialmente o jovem, né? Então, eu tenho dados aqui também, que são fruto de pesquisas criminológicas, para mostrar isso, né? E é evidente, na minha atuação enquanto promotor de justiça, sou promotor criminal, isso a gente vê na prática. A criminalização atinge um grupo muito específico. Isso é comprovado em dados e também é muito perceptível na nossa prática do dia a dia, que é realmente a juventude pobre que reside aí em regiões periféricas da cidade, e muitos em relação ao tráfico de drogas, um percentual muito alto. Tem outros crimes também que são recorrentes, mas eu daria uma certa ênfase ao tráfico de drogas, que é um dos crimes que mais encarcera, se não for o que mais encarcera. Enfim, então essa questão da seletividade, ela agrava ainda mais a questão do populismo punitivista, porque o governante que fala que o direito penal vai resolver o problema, ele não fala que, olha, eu vou prender a juventude pobre. Mas quem acaba sofrendo com a quebra de garantias, quem acaba sofrendo com as penas altas e muitas vezes desproporcionais, é sempre um perfil, ou geralmente, vamos dizer dessa forma, predominantemente a população jovem e pobre. Então, isso é muito claro. Isso, os dados apresentam para a gente de uma maneira muito clara. Então, eu diria que esse é um dos grandes problemas, realmente, do populismo punitivista, né? Ao lado, como a gente já falou, da relativização de garantias constitucionais, direitos, né? Que para esse discurso punitivista, muitas vezes as garantias são vistas como regalia do bandido, né? Tem dó do bandido, leva para sua casa, esse monte de garantia, esse monte de possibilidade de recurso, de não ser preso ou executado a sua pena antes do trânsito em julgado, da decisão, da sentença. Tudo isso, dentro desse discurso populista, punitivista, é visto como regalia ao bandido, com o direito do bandido, como se o ordenamento não tivesse uma série de princípios, uma série de regramentos para zelar para que todos, inclusive nós, toda a população, caso venha a ocorrer um crime, todos estamos sujeitos a isso, a praticar delitos e praticamos delitos, ou já praticamos, ou vamos praticar algum delito, para que a gente venha a ser processado de uma maneira justa, com regras, para que o Estado não abuse do direito de punir. Então, isso foi conquistado com muito sangue, né? A gente não, né? Os acadêmicos, quando a gente estuda a história, a construção das garantias, a gente vê que muita injustiça teve que ocorrer para a formação das garantias. Então, a gente precisa defender as garantias com unhas e dentes. A gente não pode visualizar a diminuição de garantias como algo para combater o mal. A gente tem que zelar pelas garantias porque elas nos protegem. Mas por que elas acabam protegendo só um perfil específico da população? Ou predominantemente um perfil? Porque eles são os selecionados do sistema criminal. Perfeito. Esse discurso que vem da parte de quem se beneficia do populismo penal, que essa questão aí da dó ao bandido, leva ele para casa, né? Direito dos manos. É importante dizer que todo mundo que trata desse assunto com a mínima seriedade, obviamente não defende o bandido, obviamente não tem essa ideia de deixar a pessoa, enfim, sem a punição devida, não é essa a questão. Muito pelo contrário, a gente debate esse assunto para que o sistema seja eficiente, para que justamente, né, tenha soluções efetivas, não soluções eleitoreiras, que existem, que a política penal, que a política criminal gere soluções efetivas para a gente não ter essa mazela criminal, essa situação de segurança que nós vivemos, né? Então, queria fazer esse comentário
E também você comentou um pouco a parte da sua atuação como promotor de justiça, titular do Ministério Público, e essa questão desse ataque, às vezes, a quem tem essa ideia de pensar, de refletir melhor sobre essa questão das soluções para a questão do crime. E aí eu coloco que a gente está falando que esse populismo penal tem muito a ver com a relação do voto, no caso do político, né? E felizmente o nosso sistema tem alguns agentes que atuam nessa parte que não depende do voto, né? Estou falando de juízes, estou falando justamente de promotores de justiça, delegados, que estão numa função em que não precisa do voto, logo ele não está tão apegado a essa questão populista, ou pelo menos não deveria estar, né? Agir de uma forma a dar uma resposta a esse clamor da sociedade, né? E entrar nessa onda do populismo penal. Embora me parece, eu tenho a impressão que existem pessoas nesses ramos que acabam se contaminando um pouco com essa ideia do populismo penal. Então, na sua atuação como promotor e essa questão aí do voto, né, de não depender desse voto e, portanto, ter uma certa liberdade, ter uma liberdade para atuar de uma forma mais técnica do que atender o clamor público, né? Eu não sei se eu sou tão entusiasta dessa ideia, né, de que nós, agentes públicos, por exemplo, concursados aí, estamos livres desse sentimento. Esse sentimento está arraigado, esse sentimento de insegurança, da resposta criminal como solução, ela está muito difundida e é majoritário. Então, eu creio que entre os órgãos de atuação, o entendimento majoritário vai pender mais para o viés punitivista mesmo, Daniel. Isso é difícil desconstruir, sabe? Até mesmo, mais ou menos com relação à discussão do machismo, do racismo, são coisas que estão muito arraigadas na nossa cultura, no imaginário popular e, evidentemente, no operador de direito também, né? E também há que se pontuar, o operador de direito, ele vem de uma classe social, né? Ele vem em regra, né? Ele vem de uma classe social e a gente tende a reproduzir na nossa atuação os valores que a gente acumulou aí durante a vida, durante a nossa jornada, né? Então, eu creio que assim, o movimento de desconstrução da atuação punitivista está muito no começo. Uhum. E eu trouxe isso, eu trouxe isso em questão porque certamente quem tem essa ideia de questionar essa forma populista de aplicar o direito penal sofre muitas críticas, né? Juízes que absolvem às vezes por uma aplicação técnica da lei, ou um promotor que tem uma atuação de uma forma não muito louca, né? Nessa questão de aplicar a todo quanto é custo o direito penal, sofre essa crítica, né? E por não estar ligado à questão de voto, é uma crítica que deve refletir, né? Mas não tira a independência dele de seguir o trabalho nesse sentido, né? Com certeza, mas nós temos alguns problemas, né, Daniel, que impedem a gente de avançar nesse ponto. A classe social, realmente, que representa aí os membros do Poder Judiciário, do Ministério Público, é uma classe social específica que chega lá, né, que consegue caminhar aí até estar apto a prestar um concurso e passar. Temos o problema do conhecimento jurídico muito tecnicista e muitas vezes de pouco valor aí às ciências auxiliares, aos estudos auxiliares, a própria sociologia, criminologia, filosofia, até porque nós vivemos numa concorrência tão difícil nesse ramo e as pessoas acabam entrando no estudo mais tecnicista para passar no concurso, para logo conseguir uma posição no mercado de trabalho, dentro da advocacia, outras áreas, enfim. E tudo isso acaba empobrecendo um pouco o conteúdo mais humanitário, mais humano aí de disciplinas auxiliares. Eu acho que isso é um problema de fato.
acompanham essa crítica que é muito feita por muitos professores, por muitos acadêmicos, né? E, enfim, nós estamos muito longe aí de conseguir aplicar a teoria à prática. Nós estamos bem longe disso e, de fato, existe uma perseguição, sim, existe um certo isolamento daqueles profissionais que tendem aí a um enfrentamento mais garantista. Tenho... E, na verdade, assim, é um rolo compressor, né? O direito penal é uma máquina de moer gente, como diz aí alguns doutrinadores, alguns autores, como o Raul Eugenio Zaffaroni, um argentino, que influencia muito a produção acadêmica no Brasil. O direito penal é uma máquina de moer gente, é um rolo compressor que o sistema vai passando, você não se percebe. Então, eu posso dizer, eu não estou me colocando acima de ninguém, de nenhum conhecimento, até porque, eu repito, eu não sou acadêmico, né? Mas eu tive acesso a essas disciplinas, eu gostava muito de estudar, e eu passei no concurso público, aí abandonei, deixei de lado essas disciplinas, estudei, passando no concurso. Quando a gente se vê, de repente, olha, eu, Eduardo, sou promotor de justiça. Eu estou no rolo compressor e estou fazendo a máquina andar. A máquina gira sozinha. Então, eu posso dizer com toda franqueza que é difícil frear essa máquina. Não é fácil. Uhum. E há muita resistência a ideias novas, há muita resistência a pensar o problema, a pensar de fato, né? Porque muitas vezes a gente se acomoda também, digo, nós, operadores de direito, nos acomodamos aí em torno dos entendimentos que prevalecem, nos acomodamos em torno da forma como a coisa funciona, da segurança jurídica, e não fazemos, não realizamos uma interpretação com base em políticas criminais mais eficazes. A gente não se dá a desfrute, até por... Não, desfrute não, né? Mas a gente não consegue, porque é um rolo compressor mesmo. Eu imagino, a gente também já conversou várias vezes sobre isso, né? Achei legal voltar esse assunto nessa live, né? A gente já conversou bastante a respeito da formação de outras áreas do conhecimento, né? A parte sociológica, filosófica, que acaba sendo negligenciada às vezes. E aí eu até trago aí, eu não podia deixar de falar um pouco a respeito do direito do trabalho, que é minha área de atuação, minha área de estudo, né? E fazer esse paralelo, né? Porque o direito penal e o direito do trabalho, eu creio que são os dois ramos do direito que são mais afetos a essa questão de políticas, da questão social, né? Você vê em debates, em épocas de campanha, né? Debates de presidentes, por exemplo, os assuntos que vêm reformar a legislação penal, reformar a legislação trabalhista, né? Não se fala em outros ramos do direito. Tivemos alterações no direito civil e no processo civil relativamente recentes. Não teve maiores debates sociológicos a respeito disso, mas quando fala do direito penal, quando fala do direito do trabalho, ferve o debate, né? Vem emoções, vem várias questões, eu acho interessante. E os profissionais que lidam nessa área, você na parte penal, eu na parte trabalhista, nunca pode perder essa parte humana, essa parte sociológica, filosófica, porque a gente é engolido pelo sistema, né? Tanto penal como trabalhista, a gente entra em parafuso, né? Galera comentando bastante aqui, mantivemos aí uma média aí de uma pessoal de 20, 25 pessoas assistindo a gente. Dr. Carlos comentou sobre a teoria do saudoso Roberto Lira Filho, teoria do direito achado na rua, teoria do avesso, do direito ao avesso. O Bruno trouxe também uma questão para você do direito penal mínimo ou abolicionista, né? Ele colocou para a gente conversar sobre... deixar na berlinda. Aí o Everson entrou, a Alessandra Savim. Quer comentar alguma dessas partes aí que ele que colocou? Da nossa questão, vindo da nossa audiência. Eu tô olhando aqui, às vezes eu até saio de foco, mas é que eu tô olhando o celular aqui. Eu tô ainda me adaptando nessa questão de transmissão aqui. Eu tô olhando o celular, às vezes eu olho, tô olhando para um monte de câmera aqui, às vezes eu fico com os olhinhos. Olha, o direito achado na rua eu conheço, mas muito superficialmente. Eu sei que é uma linha de atuação crítica que promove reflexão realmente. Primeiro, do lugar de fala do direito, né? De quem é o lugar de fala, quem que está promovendo as leis, quais são os interesses que estão por trás, qual que é a identificação
social das pessoas que estão fazendo direito, para quem que é. Enfim, eu conheço muito superficialmente, assim, eu não me sinto habilitado para falar sobre isso, mas eu respeito bastante essas teorias e elas, de certa forma, aí, influenciam a gente na nossa atuação. Apesar de eu não saber a fundo, saber da existência dessas correntes é muito importante porque são locais onde a gente vai buscar informação e onde a gente vai buscar outras visões críticas sobre os problemas com que a gente se depara no dia a dia, né? Então, na minha faculdade de Direito, em Franca, na Unesp, tinha o NEDA, que era o Núcleo de Estudo de Direito Alternativo. Eu não participei do NEDA, eu tinha, francamente, um estudo mais voltado à técnica mesmo, mas eu morei os 5 anos de faculdade com um membro do NEDA, e evidente que aí a discussão sempre surgia, né? E isso me influenciou muito indiretamente. É claro que assim eu fui formar as minhas convicções quando eu de fato estudei, e aí eu fui estudar realmente a criminologia e a política criminal, que foram duas matérias que eu estudei demais, assim, que eu gostava, me identifiquei e mudei todas as minhas opiniões, enfim. Não poderia falar mais sobre esse movimento, esse coletivo aí do direito achado na rua, embora eu respeite bastante e saiba da existência. Legal. Agora, em relação à pergunta do Bruno, bom, eu como não sou acadêmico, eu me dou ao direito aí de pelo caminho da intervenção mínima, né? Para quem não é da área, para quem não conhece, existem teorias aí várias sobre a que ponto o direito penal deve intervir ou não. E tem uma corrente que, bem a grosso modo, né, considerando a total falência do sistema penal, considerando toda a seletividade, considerando que ele não apresenta uma resposta de fato ao problema criminal, considerando todos os problemas carcerários, considerando todo o investimento que é feito a posteriori, né, depois do problema acontecer, e não lá atrás, quando deveria ser investido na educação, nas políticas sociais. Então, eles propõem a abolição do sistema criminal, né? E tem muitos acadêmicos, muitos autores que defendem, e eu li bastante coisa sobre isso na obra do Raul Eugênio Zaffaroni. Mas eu tenho que ser franco, eu não consigo defender isso, não consigo defender essa visão, e eu acabo compactuando, eu acabo me identificando mais com a visão do direito penal mínimo, que seria a intervenção nos casos realmente graves, mas muito graves. E aí um direito penal mínimo levado às últimas consequências, digamos assim. Um direito penal mínimo em que realmente só aquela ofensa intolerável, e nos casos realmente estudados, é preciso entender que numa perspectiva de direito penal mínimo, a situação carcerária não seria a mesma. É preciso entender que num contexto de direito penal mínimo, as garantias seriam respeitadas e iria existir um arcabouço que ainda assim não resolve o problema, mas era um arcabouço para último caso, digamos assim. Então eu acabo me filiando realmente a essa perspectiva do direito penal mínimo. Então homicídio, apesar de ser um fenômeno natural que sempre ocorreu e vai continuar ocorrendo, o estupro, podemos pensar num crime sexual, violência sexual, violência doméstica familiar, apesar de eu ter a convicção plena de que não é a criminalização que vai resolver o problema, existem medidas a serem adotadas, existem políticas públicas que não se excluem de uma possível política criminal, no sentido de ser uma estratégia para enfrentamento do problema, mas é uma política criminal extra-penal, ou seja, que não seja encarceradora, que não seja voltada ao uso do direito penal para prevenir condutas. Então, resumindo, o meu posicionamento seria de uma intervenção mínima, mas uma intervenção mínima levada às últimas consequências mesmo. E é assim que eu tento atuar. É importante dizer que, como eu disse, a política criminal ela serve também como norte interpretativo. E quando eu interpreto os casos, eu busco, ao máximo, fazer esse tipo de abordagem no direito penal mínimo. Não, esse caso realmente dá para ser tratado em outra seara. Posso citar vários exemplos aí, mas, por exemplo, nós temos aí crimes de abandono
intelectual de crianças, mães, pais sendo processados criminalmente quando um filho abandona a escola. Isso, um crime é processar um pai e uma mãe por isso, já que existem outras medidas extra penais para entender primeiro o problema e para buscar a solução. Mas isso aí passa por análise do problema, passa por análise de diagnóstico do problema, e aí é importante a criminologia para entender o fato na sua complexidade, e atuar de maneira extrapenal, entende? Nesse caso, eu jamais processo um pai ou uma mãe criminalmente por abandono intelectual, porque eu quero entender o porquê que aquele pai, aquela mãe não consegue levar um filho para a escola, não consegue garantir a frequência assídua dessa criança, desse adolescente na escola. Para dar um exemplo fácil de explicar, mas existem tantos outros casos aí que a gente poderia citar a política criminal e essa análise criminológica para embasar os meus posicionamentos, a minha forma de atuação. Não, perfeito. Eu até em algum momento a gente está colocando aqui os problemas do populismo penal e a gente apresentar propostas, soluções, né? E eu acho que nessa última sua fala, eu acho que já contemplou isso, né? Que tem alternativas à questão do punitivismo, né? É uma parte do direito penal, né? Mas não é não é a única saída que tem para essa parte criminal, né? E você citou algumas formas aí de pensar melhor em outras medidas para resolver não definitivamente o fenômeno do crime, né? Mas mais efetivamente, né? Do que apenas na véspera da eleição, aquela solução que depois não vai produzir o efeito, né? Então, mas assim, eu não me sinto livre de contradição ao sustentar isso também. Exato. Fique claro, porque se a gente for pensar num panorama ideal, eu seria abolicionista, com certeza, eu perderia o emprego, né? Mas eu seria abolicionista, com certeza. Uhum. Mas nesse momento, o que eu posso fazer, e que eu trago para a minha prática, é tentar levar as últimas consequências o princípio da intervenção mínima mesmo. Exato. Mas, novamente, né? Isso é muito importante reforçar, porque talvez se eu não tivesse tido acesso a essas ciências auxiliares, ao estudo criminológico, ao estudo da filosofia que me levou à política criminal, eu não teria esse tipo de posicionamento. Eu não teria. Até pela a minha origem social, eu certamente não teria. Então é importante reforçar que esse tipo de posicionamento a gente ganha quando a gente estuda, é produção acadêmica, é científico, vamos dizer em sentido amplo, né? Passa por metodologia científica. Então, isso é realmente que as pessoas precisam compreender. A gente não quer passar a mão na cabeça do bandido de forma alguma. A gente quer entender o problema com viés ou com uma abordagem, uma metodologia científica para buscar os problemas e não simplesmente para dar uma resposta que pode agradar um ouvido, pode agradar um anseio popular, mas que não vai resolver o problema. Exatamente. Até eu citei a questão do estupro, né? Ou mesmo da violência doméstica e familiar, né? A violência doméstica e familiar está explodindo. Hoje, eu posso dizer que no início da minha carreira, quando eu entrei, eu realizava mais, eu atuava mais em processo de tráfico de drogas e furto. Eu acho que hoje, eu precisava ter essa estatística em mão, mas não tenho. Mas eu posso afirmar com muita chance de estar certo que os casos envolvendo violência doméstica e familiar são a maioria do meu trabalho hoje. Mas por quê? Porque, por conta daquela política criminal de aumentar a penalização dos casos envolvendo a violência doméstica familiar? Não, não é por isso. Porque está sendo mais divulgado a situação da violência doméstica, tem muitos coletivos se formando para empoderar mulheres, para evitar violência. No próprio Ministério Público, há um grupo de combate à violência doméstica familiar, conduzido por promotoras aí, excelentes, que fazem um trabalho muito interessante de conscientização, de alimentar nós promotores das comarcas com informação sociológica mesmo, com estudos, o porquê que a mulher volta com o agressor depois de ser agredida, de ser violentada. Tem porquês, tem análise científica por trás disso tudo. Então, se tá surgindo mais, não é porque alterou o número de crimes. É isso que eu estou tentando explicar, não sei se eu estou sendo muito claro. A criminalidade, esse tipo de fato, esse problema, esse fato social, aconteceu, está acontecendo.
talvez na mesma proporção, mas está sendo enfrentado de outra forma, com conscientização, com empoderamento feminino, muito graças a vários, diversos movimentos feministas também, e o discurso positivista detesta esse tipo de informação, né? Como se o feminismo fosse a balbúrdia, né? Como se fosse realmente aí o lado moral a ser combatido também, né? Colocar daquele outro lado Volta moral. lá no início da nossa conversa. Volta lá no início da nossa conversa. Na verdade, são pessoas que estudam, pessoas que entendem a sua posição na sociedade, quais são as formas em que são vitimizadas, e eu falo, vamos repensar o problema. É isso, vamos repensar o problema. Eu não acredito na solução criminal mesmo. Eu falei também da questão do estupro, da violência sexual de uma maneira geral, né? Eu não sabia disso, não é minha área de estudo, apesar de eu ter estudado isso também na graduação. Meu tema TCC foi relacionado a crimes sexuais, mas não foi exatamente com esse enfoque. Mas recentemente eu participei de uma conferência com uma professora, mestre em educação sexual, e ali foi uma troca de experiência muito rica, em que ela trouxe para a gente diversos conhecimentos da área de conhecimento dela, para demonstrar para a gente que a forma de se combater a violência sexual não é criminalizando ou penalizando, ou aumentando, incrementando as penas, mas é sim por meio da educação sexual. Educação sexual essa que está sendo criminalizada. Isso que eu ia falar. Diga-se de passagem... Por esse senso comum que traduz a educação sexual como se fosse a iniciação prematura de crianças, a sexualidade. Isso é um grande absurdo. E essa semana a gente viu um tweet do nosso presidente falando sobre um suposto projeto de lei aí que seria endereçado ao Congresso, ao Senado, ao Congresso, para aumentar na metade os crimes de pedofilia. E aí nós temos um exemplo claro do punitivismo penal, totalmente dissociado das pesquisas e dos estudos que demonstram que são medidas extrapenais que vão combater o problema. Você entendeu? Eu não estou querendo levantar discussão política, partidária, presidente, se eu sou contra, se eu sou a favor. Não se trata disso, por favor. Mas é um exemplo que surgiu essa semana. Um exemplo, cara. Porque tem uma demanda da sociedade, ele está dando uma... Tem uma demanda desse tipo de crime, mas o populismo é entregue uma solução, né? Que é aumento de pena, né? Nesse caso aí, desse exemplo que você está dando, tem uma demanda da população, e no caso, quem está no governo atualmente quer entregar uma resposta, e a resposta é aumenta a pena, mas ele não está agindo dessa forma populista, e não está analisando toda essa questão que você apresentou do que envolve, quais são os fatores, né? E justamente um fator que levaria a uma possível solução, uma diminuição desse crime, que seria a educação sexual, por exemplo, né? O populismo também criou a mística, né, de que isso, na verdade, induz né? Então, assim, vira um ciclo, né? O populismo penal com o populismo político propriamente dito, vira toda essa... entra tudo nesse assunto, né? Dô, a gente já tá com... pode falar. Não, e esse ponto da questão do crime sexual é muito, assim, evidente o quanto isso está sendo difundido, né? Como foi utilizado até mesmo como matéria de campanha. Repito, eu não quero entrar nessa seara política, partidária, nada disso, mas a questão sexual, quando eu descobri isso, quando eu participei daquela conferência e me foi mostrado dados, me foi mostrado conhecimento, produção científica, demonstrando isso, assim, cabalmente, a importância da educação sexual, eu assim, é aquela luz que fala, meu Deus, que caminho que a gente está seguindo quando a gente aposta na solução criminal punitivista, sabe? E agora, eu não sei se eu vi certo, eu vi uma reportagem sobre retirada do currículo a educação sexual, que aí que está o crime, né? Aí que está o grande problema, sendo que essa seria a solução. Exato. Enfim, nós estamos vivendo esse contexto que, de fato, essa nossa conjuntura é uma conjuntura que tem um discurso mais conservador e um discurso que traz muito, de forma muito marcada, esses anseios populares e essa resposta por meio do punitivismo. Mas eu volto a falar, isso não é um fenômeno de agora.
não é um fenômeno de agora e não é restrito a quem está no poder agora. Isso é um fenômeno que está em todos nós. A gente tem que trabalhar isso na população, na sociedade, de uma maneira geral, porque todos nós temos isso arraigado na gente. Nós também sentimos insegurança, né? Exato. Então, não, eu acho que o... Desculpa, mas o que eu ia comentar é que, de fato, assim, a questão do populismo, os governantes, tu tem que ouvir a população, obviamente, mas a questão do populismo é você colocar um filtro nessa demanda, né? Porque a população, ela vai fazer uma reivindicação naquela história que a gente tá falando da vingança, não de uma solução do problema, né? Então, assim, quem está numa posição de poder, obviamente, tem que ouvir o clamor que vem da sociedade, mas tem que ser colocado um filtro nisso, né? E pensar na solução efetiva para isso, não a solução em que efetivamente está sendo pedida, né? Às vezes a reivindicação é justa da população, né? Essa comoção tem sentido, mas não é exatamente a solução que ela está sugerindo que é a que vai efetivamente resolver o problema, né? Ô, Du, a gente está com... Só para complementar, eu creio que o filtro seria realmente esses conhecimentos científicos. Exato. Né? E um outro lado, se tem que ouvir os clamores públicos por todos os direitos, inclusive daqueles que são a vítima da violência do Estado. Exato. Então, esse é o ponto sensível, e quando a gente fala, quando a gente tenta trazer uma análise de conjuntura para dizer sobre criminalização da juventude pobre, e a gente não falou dos dados, posso falar muito rapidamente aí, mas a gente precisava, o sistema teria que viabilizar, teria que ouvir também o lado dessa parcela da população que está sendo vítima do Estado, das medidas autoritárias, que está sendo selecionada pelo sistema de repressão. Isso não acontece. Não acontece pelo sistema de poder, por quem são as pessoas que estão... Às vezes é até a maioria das pessoas, mas faz menos barulho do que uma minoria que pede uma outra forma de solução. Né? Eu diria que não... Eu penso que não são... As demandas não estão chegando ainda. Não tem lugar de fala ainda não, mas... Enfim... Du, nós estamos aí já, passou voando o nosso tempo aí da gente conversar. O bom de fazer live que eu gostei é porque eu que falo a hora que ela vai terminar ou não, né? Então, assim, foi muito... É bom, deixa indo. Se tivesse eu participando de uma outra live, às vezes teria tempo, mas como a live é nossa, tá no meu Face, a gente fica o tempo que a gente quiser aqui, conversando, né? Mas assim, pra gente caminhar para uma conclusão, uma mensagem final aí desse assunto, porque aí eu quero trocar uma ideia com você também, porque no meu canal a ideia é o entreter direito, né? A gente falar de direito, mas falar de entretenimento também. Acho que trazer um pouco essa coisa meio National Geographic, sabe? Tipo, profissionais do direito, sabe? Onde moram, o que habitam, o que eles fazem, né? Quando não estão de terno, de vestido, enfim, numa posição aí falando complicado, né? Então eu queria trazer isso pro canal, a gente já vai trocar uma ideia sobre isso. Tem bastante gente ainda que continuou com a gente até agora nessa conversa, né? Passou muito rápido, queria agradecer muito a todos que estão participando. O comecinho da nossa live, ela ficou caiu um pouco, então só reforçando o convite de vocês se inscreverem no canal Entreter Direito no YouTube, seguir nós no Instagram, que haverá outras, essa é a primeira de várias. O Du com certeza vai ficar sócio do nosso canal, vai participar sempre aqui, vai ser convidado para participar aqui ser sócio aqui do nosso canal, né? Então eu queria, assim, pra gente fazer umas considerações finais a respeito disso, o que você quiser comentar livremente aí sobre esse assunto para fechar a ideia, algo que a gente não conversou, que você acha importante trazer para o conhecimento, eu quero que você fique à vontade aí pra gente arrematar esse assunto que a gente está tratando hoje. Bom, eu acho que eu vejo a importância dessa nossa comunicação, desse debate, para ampliar realmente a discussão, para que as pessoas passem a se questionar. Bom, mas tem possíveis soluções, tem formas diferentes de analisar o problema? Será que eu estou aí... será que aquilo que eu penso, aquilo que eu tenho convicção é com base no senso comum, é num meme, ou está respaldado em produções científicas? A gente tem que se valer desse outro caminho, das produções científicas, e isso nos leva a ver, a enxergar o quanto o direito penal é seletivo
e ele escolhe realmente a camada da população mais vulnerável, a camada da população mais carente. Eu teria alguns dados para passar, depois você pode postar no seu canal, Com alguns certeza. dados mastigados, para a gente não ampliar muito, mas inevitavelmente a gente conclui isso, que o direito penal acaba selecionando os jovens e jovens pobres. Não que a gente não cometa delitos, né? Todos nós, muito possivelmente, todos nós que estamos, né, participando dessa live, já praticamos algum delito, mas é muito provável. Quem não praticou é porque está esquecendo. Mas é evidente que quem é realmente selecionado, quem está lá no banco do réu, é a juventude pobre. Isso tem dados que demonstram. Isso. Deu uma pequena travadinha aí, Du. Oi, voltou, Du? Voltou, E aí? voltei. Você quer concluir? Porque deu uma cortadinha aí, não? Tá. Não, a conclusão é realmente enxergar para esse problema, de quanto o direito penal repercute negativamente numa camada específica da população, e para as pessoas entenderem por que não funciona. Porque se a gente está segregando... Eu precisava falar um só dado em relação às criminalidades. O perfil segundo os dados do Departamento Penitenciário, o perfil é aquele mesmo que eu comentei. 55% da população prisional formada por jovens de até 29 anos, 64% negros, 75% não acessou o ensino médio. É importante ver que essa... Travou de novo? Dá uma cortadinha, mas tô te ouvindo ainda. Tá ouvindo? Tô te ouvindo. Dá uma cortadinha, dá uma travadinha. Para concluir, é importante entender o quanto essa realidade, essa seletividade se aplica à camada jovem e pobre, e por que o problema não é resolvido, né? Porque se o direito penal causa ainda mais segregação dessa população que está relacionada com causas sociais, é evidente que a segregação dele não vai funcionar, até porque o sistema carcerário é falido, ele não apresenta qualquer possibilidade de desenvolvimento da pessoa, enfim, é para a gente entender o porquê que não funciona, né? Enfim, tinham algumas outras informações aí para passar, mas eu acho que é isso aí mesmo, Daniel. Acho que a gente pode, uma segunda live aí, terminar. Reconectou, Du. A minha diretora reconectou. O problema é que eu não sei que parte que parou. Eu não sei que parte que parou da nossa reconexão. Aí, voltou. Vou tentar fazer a síntese da síntese da síntese. A conclusão da conclusão da conclusão, só ficar registrado aqui no nosso vídeo. Porque parou, eu não sei que parte foi da conclusão que parou do nosso vídeo. A internet aqui precisa ser aumentada para continuar com essas transmissões. Quer fazer a conclusão da conclusão, Du? Só para ficar registrado aqui? Travou de novo. Agora voltou. Voltou. Bom, tá. Pode ir? Pode falar. Vamos tentar de novo uma conclusão da conclusão para a gente já ir para a nossa outra parte do nosso vídeo, já caminhando para o encerramento aqui da nossa live. Já agradecendo muito a companhia de todos até agora, hein? Bom, eu trouxe alguns dados que não vai dar tempo de falar, assim, mas para tentar demonstrar não só o perfil dos selecionados, né, pelo sistema penal, que são os jovens e os pobres, mas também para relacionar aí com um tipo de criminalidade que está sempre, que está na sua grande maioria, relacionada às questões sociais, especialmente questões de acesso ao emprego, acesso à renda, acesso à moradia, acesso a diversos direitos que estão previstos no ordenamento jurídico como garantias do cidadão e não são respeitados, né? Então, a gente precisa entender essas questões, até mesmo para entender por que o direito penal não funciona. Porque outros direitos lá atrás não estão sendo observados. Então, a proposta é tentar olhar realmente os problemas dentro da sua perspectiva complexa, voltar um pouco atrás do problema, porque o direito penal realmente só acontece, ele só é chamado a intervir quando o problema já aconteceu e já acabou, né? Até o meu estagiário aqui, eu vou fazer uma citação do meu estagiário, não sei de onde mas ele fala que o direito penal é igual o Júnior Baiano, chega atrasado e com violência. Um abraço, João. Boa. Sintetizou. Mais ou menos essa a conclusão, já que o canal também é para a gente tentar
dar um pouco de risada e tentar distrair um pouquinho. A Lógico. conclusão é basicamente essa: a gente tem que repensar o problema na perspectiva científica, tentando se afastar do olhar pautado no senso comum e entender realmente quais são os direitos que todos têm, né? E quais deles que não são observados e levam a uma criminalização, levam a uma estigmatização, leva a seleção de pessoas a serem institucionalizadas no âmbito penal, né? Certo. Bom, uma conclusão que eu faço aqui, eu sou bem prolixo, né? Mas eu vou tentar ser sintético, nem tanto técnico, porque a minha área de atuação é mais trabalhista, a minha área de estudo, mas eu acho que populismo penal, ele gera voto e gera audiência, mas ele não gera efetividade, né? Eu acho que, resumindo um pouco, não gera solução, né? Então ele beneficia mídia, políticos com voto e audiência, mas gera pouca ou nenhuma efetividade e solução dos problemas, né? Nenhuma. A efetividade é o que não se preocupa quando o discurso populista aí é lançado. Exatamente. E gera quase, nesse caso penal, o populismo gera quase sempre, como você comentou, nem tanto neutralidade, né? Que não resolve, mas também deixa lá o problema. E além de ele não resolver, ainda cria outros e desenrola tudo, né? Exato. Ô, Du, então, agora, tipo, a gente dá uma descontraída aí se a conexão ajudar, né? Entrar na parte de entretenimento. E aí eu queria dizer aqui para quem está aqui, em 2008, contar uma historinha, em 2008 eu entrei na faculdade de Direito e eu vi lá na minha grade do Direito Penal que meu professor seria um promotor. E eu fiquei bem animado, falei, achei que vai ser bem bacana as aulas, mas esse promotor, ele também a notícia era que ele ia ficar uns 3 meses sem ir na faculdade, porque ele estava viajando, enfim, e acabei tendo a notícia que não seria ele o professor, mas que ele enviaria o seu oficial de promotoria, ele enviaria o seu auxiliar, e eis que surge Eduardo Crespilho, agora que eu chamo de Edu, apareceu para dar aula para mim no primeiro ano de faculdade de Direito, justamente de Direito Penal. E aí, conversa vai sobre direito, eu gosto muito de conversar com professores, eu tenho esse hábito de ter essa interação com professores, às vezes acho que até sou um pouco chato, mas enfim, eu tenho essa interação e fui conversar com o Du. E o assunto que pegou entre nós, assim, além do próprio direito, foi a música, né? A gente começou a trocar ideias sobre a música e daí lá se vai mais de 10 anos de amizade aí, tendo a música, tendo o direito e né, no seu ponto, né? E foi identificação imediata na nossa conversa, falando de bandas de rock e tudo mais, né? Uma paixão que a gente tem em comum e até bandas que tivemos em comuns, né? E a atual banda nossa também, que a gente faz um barulho de vez em quando, né? E aí eu queria que você comentasse um pouco essa relação de música na nossa vida, até como uma válvula de escape desse mundo maluco do direito, né? E essa questão de trazer pessoas para a nossa vida, como ela trouxe a minha amizade aí com você, né? Olha, para mim a arte, né? E aí tá dentro a música. No meu caso, a música. Eu acho que é a única forma da gente conseguir um pouco de lucidez, né? Da gente conseguir um pouco de equilíbrio. Acho que esse tempo de quarentena tá mostrando isso para muita gente. Tem gente que prefere ainda não ver, né? Mas o quanto a arte, o quanto ela é necessária para a nossa vida, né? E ela que está segurando a onda de muita gente aí nesse momento enlouquecedor que a gente está vivendo. E, de fato, a música, para mim, é tudo isso e mais um pouco, né? Inclusive, eu tenho uma questão pessoal, assim, uma certa frustração, porque eu queria ser artista, eu não queria ser promotor de justiça. Somos dois. Só que eu não abandonei esse sonho, viu, Isolado? Eu não abandonei esse sonho. Um dia eu tenho certeza que a vida vai me levar para algum caminho desse aí. Apesar, assim, o tempo é limitado, não conseguimos estudar muito, o talento também é lá meia boca, mas o sonho está aí. Nem só de artistas geniais vive o mundo, né? Então, quem sabe eu não consigo ser um artista no futuro. Exato.
Não, com certeza. Eu acho que isso faz parte da nossa vida, fará parte por muito tempo. E, de certa forma, até na nossa profissão do direito, acaba refletindo essa visão mais artística que nós temos, né? Inclusive, se você quiser comentar um pouco sobre a ONG que você tem, né? E que reflete também nessa questão de como a arte pode fazer parte da nossa vida, né? Profissional, pessoal, em todas as formas, né? Olha, eu falo a verdade, assim, tem muitos momentos, eu também sou promotor da infância e juventude, e tem muitos, mas muitos momentos que eu acredito que eu faria o melhor trabalho pela juventude, pelos adolescentes, principalmente, que eu me identifico muito com adolescentes. Eu tenho essa questão com adolescentes, eu gosto de trocar ideia com adolescente e tal. Muitos momentos eu sinto, com sinceridade, pessoal, assim, que eu faria o melhor trabalho para eles se eu por meio da música, por meio da arte, sabe? Se eu ajudasse de alguma maneira aí na potencialização dele, no encontro com a música, com a arte, do que propriamente como promotor, em que as nossas ferramentas são jurídicas, são de poder, mas não reflete aí a demanda real desses jovens. E a gente está vendo tanto isso, né, nesse momento, o quanto esses meninos estão largados no sentido de falta de opção de cultura, de entretenimento de qualidade mesmo. Então eu tenho esse conflito, assim, tem hora que eu falo, não, eu acho que se eu largar tudo e for vestir um violão aí e for tentar convencer um monte de gente dessa arte, eu acho que eu vou fazer um trabalho melhor com a molecada do que eu como promotor. Mas enfim, isso para mim hoje é uma utopia, é uma brincadeira, enfim. A ONG, eu faço parte de uma ONG que a gente trabalha pela educação, e também é uma maneira que eu resolvi, que eu na verdade me encontrei, né, com outras pessoas que tinham esse mesmo pensamento de que seria a educação realmente a resposta, né? A resposta não é fácil, não é imediatista, é difícil pra caramba, mas é uma forma de eu aplacar um pouco o sofrimento de ver que a minha função como promotor, especialmente quando eu lido aí na área infracional, ela não repercute positivamente na solução do problema enfim, é a forma como eu encontrei para ir um pouco atrás lá no problema, sabe? E felizmente eu encontrei pessoas bem legais aqui em Bitinga para isso, e enfim, a ONG está aí desde 2017. Legal, cara. Du, eu queria agradecer imensamente essa sua participação no nosso primeiro episódio aqui do canal Entreter Direito. Espero que seja o primeiro de muitos. Sua participação, como eu disse, vai ser de sociedade aqui do nosso canal. Não tinha ninguém melhor para começar essa nossa conversa. Então, estou imensamente feliz de você ter aceitado o convite, de participar aqui. A gente ficou bastante tempo aqui conversando, passou muito rápido e eu acho que a ideia do canal é basicamente seguir essa linha mesmo, que eu particularmente adorei passar esse tempo aqui com vocês, transmitindo isso. Espero que esse vídeo depois seja assistido por várias pessoas para refletir um pouco essa questão, que é o intuito do canal mesmo, é trazer esses assuntos de uma forma mais acessível, de uma forma melhor, né? E aí, então, eu gostaria que, antes de você se despedir definitivamente aqui da nossa live, eu sei que você tá com um violão aí engatilhado aí. Ah, rapaz, esse aí é um problema, viu? Porque eu fiquei rouco, Rizal. Como é que eu vou conseguir? Ô, louco, não, mas acho que dá pra fazer só um barulhinho, não precisa nem cantar, mas... Não, eu vou fazer, então. Tem Eu muita gente sei que... assistindo? Quantas pessoas? Ó, nesse momento nós estamos com 10, estava 10? oscilando aí no 20 Pô, mas pessoas. pra quem quer ser artista, né, não pode... A gente já fechou, ó, Edu, a gente já fechou para menos pessoas, eu acho. Nossa senhora. Mas eu não sei se o marcador meu aqui tá dando certo, porque tem bastante gente entrando e saindo, tem pessoas aqui que compareceram. Por exemplo, a Érica entrou aqui, mas não mudou a contagem. O Wagner Risoli entrou. A Letícia comentou aqui, tem bastante. O Gabriel. Então eu não sei como é que tá essa contagem aí. Mas com certeza a gente já fez. Eu só vou fazer isso, Isolão. Só vou atender esse pedido seu porque eu te amo, viu? A recíproca é verdadeira, o amor, a amizade por você também é muito grande. E com certeza vai fechar com chave de ouro o nosso primeiro episódio aqui. Legal, eu vou cantar uma música então. E eu que não canto, mas vou cantar uma música de um sujeito aí que eu tô viciado, que é o Belchior. E essa música é O Sujeito de Sorte. Eu acho que ela tem tanto a ver com o nosso ano, tem tanto a ver com tanta coisa que
que eu tô ouvindo essa música quase que diariamente. Eu vou fazer, E ó, vou pagar esse mico. e ó que legal, agora que a gente falou aí que você sacou o violão aí, começou a galera a participar mais aqui, até inclusive do debate aqui, ó. Galera mandando parabéns, ó, minha mãe mandando um beijo, mãe. Amel, tudo bom? Vina, Morena, Beijo, Neto. Moreno. Posso mandar? Que eu vou desistir, João. Se eu não for Ó lá, aqui, ó. Ó, tem alguém que participou aqui também que você conhece, que é a Carol. A Carol? Carol tá participando aqui, ó. É isso aí, pô, a galera até começou. Manda ver, Edu, eu não vou te acompanhar agora, senão vai bagunçar. Presentemente eu posso me considerar um sujeito de sorte, porque apesar de muito moço, me sinto são e salve forte. Tenho comigo pensado, Deus é brasileiro e anda do meu lado, assim já não posso sofrer no ano passado. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Tenho sangrado demais, tenho chorado pra cachorro. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. No ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. O ano passado eu morri, mas esse ano eu não morro. Que letra, que letra. Sensacional aqui pra fechar. Salve, Belchior. Pra refletir, hein? Parece que ele compôs ontem. Pois é. Pô, Então, sensacional. Várias palminhas aqui, várias palminhas aqui. Comecei minha carreira artística hoje. Eu também, pô. A gente vai junto nessa, sempre. Cara, muito obrigado então. Agradecer muito a todo mundo que participou aqui. A gente ficou bastante tempo e a galera participou bastante aqui com a gente. Então, agradecer muito. Fica esse vídeo aí pra posteridade, gravado. Quem quiser se usufruir do que a gente trocou de ideia aqui. E agradecer muito, Quer mandar um recadinho final pra gente encerrar aqui nossa live? Eu agradeço também o convite, o tema, o momento delicioso que passei com você aqui. Agradeço as duas pessoas que me ajudaram realmente aí a montar um pouquinho e coletar os dados, que é o Bruno, que é defensor público em Marília, e o João, que é meu estagiário aqui em Bitinga, me ajudaram pra caramba, muito obrigado. Agradeço a todos que participaram, né? Que acompanharam com a gente aí. E, enfim, estou à disposição. Tamo aí, tamo junto. Muito obrigado, cara. E pra galera que ficou até agora, que vai ouvir o vídeo, inscreva-se no canal Entreter Direito no YouTube, siga no Instagram. Terça-feira que vem é o segundo episódio da nossa live. Vai ser com a professora doutora Luciana Morilas. A gente vai falar um pouco sobre o direito em outras áreas do conhecimento, né? Essa interdisciplinaridade, porque ela é professora da USP, na Faculdade de Administração e Economia. Então ela vai falar um pouco como que é esse ensino por direito para pessoas que não são da área do direito, né? A importância do direito permear toda a parte do conhecimento aí, né? Então, terça-feira que vem, no mesmo horário, 7h30, nós vamos voltar aqui a nossa live. Pode falar, Só um agradecimento também à Carol, a minha esposa linda. Grande abraço para Carol. Aí, que me ajudou também ao tempo, né? E ajudou com a moral. Sempre junto, minha parceira. Grande querida, uma amiga do coração também, a Carol. E um abraço para todo mundo que nos ajudou, incentivou a estar nessa live. Então, muito obrigado. Boa noite a todos. Um grande abraço e até mais.